Sabe aquele filme que parecia que ia ser bom, que tinha tudo pra ser bom, um trailer maravilhoso, um marketing maneiro, só que chegou na hora? Putz, cara. Vamos começar com ele, Alien Covenant, que é o seguinte, meu nobre, eu gosto tanto da franquia Alien, que eu gosto até do terceiro filme da franquia, aquele que foi dirigido pelo David Fincher, que geral acha ruim, não sei das quantas. Claro que eu acho ele abaixo dos dois primeiros, que pra mim são obras-primas do sci-fi com terror, mas aí veio Prometheus 2012, que muita gente também não gosta, mas eu não acho tão ruim assim, e depois me vem esse Alien Covenant que o Ridley Scott prometeu que ia ser um retorno ao terror sci-fi dos primeiros filmes, que não sei o que, mas o filme é chato, hein? Porra! Ruim demais, cara. Decepcionante mesmo, porque não satisfeito em ser um filme ruim, foi um filme que fez mais promessas que Prometheus, que tem a palavra Prometeu literalmente no título, ainda mais com o papai Ridley Scott comandando. Enfim, não achei de bom tom. Mas que bom que recentemente rolou o Alien Romulus, que eu achei muito legal, justamente porque voltou a apostar na simplicidade da franquia. Mas a alegria do brasileiro dura pouco tempo, né, meu nobre? Porque esse ano saiu a série Alien Earth, ou Alien Earth, e eu passo muita raiva assistindo, na moral, acho ela muito fraca e os personagens muito irritantes. Agora, quer ver um filme que entra nessa lista, mas ele até que envelheceu bem pra mim? O Homem-Aranha 3, do Sam Raimi. Aquele mesmo com o Venom, o Homem de Areia, o Duende Macabro, a dancinha, o emo. É que é o seguinte, se a gente for falar de expectativa, esse filme aqui é o sucessor do melhor filme de herói de todos os tempos. Porque eu afirmo sem medo, pra mim o Homem-Aranha 2 é o melhor filme de herói já feito na história, e até ele lançar, o Aranha 1 era o melhor filme de todos os tempos. Então o 2 melhorou que parecia impossível melhorar. E é por isso que eu encaixo o terceiro nessa lista, tá? Eu não acho ele ruim, mas é decepcionante. Toda aquela história de vários vilões ao mesmo tempo, também a má vontade do diretor porque ele não queria usar o Venom de vilão, mas o estúdio forçou. Tem coisas que não tem como dar certo, cara. Mas aí você vai me refutar agora. Essa lista aqui é de filmes ruins, não decepcionantes. Então quer saber? Eu boto aqui na lista, no lugar desse, o Homem-Aranha Longe de Casa, o segundo filme do Tom Holland. Cara, não gosto desse filme, não tem como, não consigo gostar, eu tentei muito. A maior ameaça são os drones, porra, que isso, ridículo. Mas claro, tudo volta pro meu coração com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que eu acho maravilhoso. E assim, tem filmes que a gente achou ruim na época, mas que o tempo acabou inocentando porque vem tanta coisa ruim depois. Um exemplo disso é o episódio 1 de Star Wars, Ameaça Fantasma. Eu não consigo dizer que esse filme é bom e nem que ele passou a ser bom, não é isso, mas eu ainda prefiro 1000 vezes ele do que Os Últimos Jedi ou Ascensão Skywalker, por exemplo. E as séries também da Disney Plus, que eu acho todas horrorosas. Tá, Os Últimos Jedi eu não vou botar nesse bolo aí de 1000 vezes melhor não, tá? Mas eu ainda acho superior. Mas eu vou comentar da Ameaça Fantasma porque foi a maior expectativa da franquia inteira. Foi o retorno depois de não sei quantos anos e era finalmente o episódio 1, né? A galera ia finalmente entender porque que tinha tudo começado no episódio 4, ia explicar também a origem do Darth Vader. Mas acaba que o filme é mais lembrado pelo Jar Jar Binks do que pelo carisma do Liam Neeson. Do Darth Maul também, que eu acho ele maneiro. Sem contar na música que toca na luta com o Darth Maul, que eu acho incrível. E vale dizer o seguinte, esse pra mim nem é o pior das prequels, tá? Pra mim o pior foi o episódio 2. Eu acho que o Hayden Christensen tinha que ter sido preso por aquele filme, só que no caso só o Jake Lloyd foi preso mesmo, né? Mas é o que eu falo, a expectativa pro episódio 1 tava muito alta mesmo. Então como ele foi ruim, a expectativa pro episódio 2 foi mais baixa. Já não foi o caso com Matrix 4, e agora eu vou parar de passar pano aqui que eu vou só xingar esse filme. Matrix 4 é um filme que não deveria existir e quer saber, ele nem queria existir. Porque diz a lenda que as irmãs Wachowski, que dirigiram os 3 primeiros filmes e criaram tudo isso, elas não queriam fazer um quarto filme, não viam necessidade e tampouco viam enredo. Mas o Keanu Reeves voltou a ficar em alta por causa de John Wick, então a Warner cresceu os olhos e falou assim para as irmãs: o estúdio vai fazer o quarto filme com ou sem vocês. E aí, naturalmente, a Lana Wachowski, que foi responsável pela direção, né, foi só ela pensou o seguinte: se for pra destruir minha franquia, deixa que eu mesmo faço isso, porque seria menos pior. E assim, eu não sou muito de acreditar nessa história de fazer filme ruim de propósito, eu acho muito fácil falar isso depois que já deu merda. Vale lembrar, por exemplo, que não foi o único fracasso da carreira das Wachowski, quem viu O Destino de Júpiter sabe bem disso, mas o Matrix 4 é tão ruim, mas tão ruim, que eu me forço a acreditar que ninguém conseguiria fazer uma merda daquela sem querer, por acidente. E de novo, ele é tão horroroso que inocentou o terceiro filme e hoje eu até gosto um pouco mais do Reloaded. E aquele Morpheus me irritou tanto, cara, o Morpheus novo aí do quarto filme. Meu Deus do céu, o Lawrence Fishburne tá vivo ainda, mas se ele tivesse morto ele estaria se revirando no caixão por causa desse Morpheus novo. E pra finalizar, com muita dor no coração, eu vou ter que falar mal de alguma coisa que tem a ver com Tolkien. Eu podia muito bem falar da série, né? Os Anéis de Poder realmente parecia boa, o maior orçamento da história da televisão, uma ideia de explorar mais a expansão do universo do Tolkien, e deu no que deu. Mas o vídeo é sobre filmes, não séries.
Eu vou fazer o de séries também, tá? Se prepara aí que eu vou fazer, vem aí. Mas hoje eu vou falar do Hobbit, meu nobre. Porque aqui não é nem questão só de que parecia bom, mas merecia ser bom. Ou pior ainda, quase foi bom. Pra quem não sabe, o Hobbit é a história que precede os acontecimentos de Senhor dos Anéis. O papai Tolkien escreveu o Hobbit como uma história infantil pra ler pros filhos dele. Então existe toda uma simplicidade, uma narrativa mais infantil e tal. E só anos depois que ele foi escrever o Senhor dos Anéis. Então ele pegou aquela história simples, né, infantil do Hobbit e adicionou toda aquela densidade para Senhor dos Anéis. E aí que começam os problemas dos filmes. Primeiro que a trilogia seria dirigida pelo Guillermo del Toro, ele se envolveu oficialmente com o projeto entre 2008 e 2010. E assim, que fique claro, pra mim, ninguém nunca vai superar o que o Peter Jackson fez, tá? Pra mim, o número 1 é a vovô Tolkien, logo abaixo dele é o papai Peter Jackson. São os dois donos dos direitos pra mim, sabe, Senhor dos Anéis. São as duas maiores autoridades do assunto. Mas a ideia era que o del Toro trouxesse aquele estilo único dele, mais sombrio, fantástico, artesanal. Talvez até combinasse com o Hobbit. Não o Senhor dos Anéis. Não, o Senhor dos Anéis intocável. O Peter Jackson não quis dirigir, ele só quis participar da produção. Só que o filme teve que enfrentar vários atrasos, principalmente por causa de direitos autorais. Então a pré-produção durou 2 anos sem as filmagens sequer começarem, o que acabou resultando na desistência do del Toro. E muita gente acha por aí que foi ego do Peter Jackson, que ele ficou com ciúmes do del Toro e por isso que ele pegou o filme pra ele dirigir. Não, não foi nada disso. E outra coisa, se você acha que o Peter Jackson perdeu a mão em comparação com o filme com o outro, é o seguinte, a ideia original na época do del Toro era fazer 2 filmes. O primeiro seria a adaptação direta de O Hobbit, um livro de 310 páginas, quando comparado a Senhor dos Anéis, que chega a ser 1200, dependendo da versão. O segundo filme seria uma espécie de filme ponte. Então lembra daquelas cenas aleatórias do Gandalf, da Galadriel, o Elrond e até o Saruman lidando com a ascensão do Sauron? Aquilo tudo seria um filme separado, justamente para criar essa ponte, né? Como eu falei, um filme ponte, para poder fazer essa ligação entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Mas aí o estúdio bateu o pé e decidiu expandir o Hobbit em 3 filmes, acrescentando várias coisas nada a ver, e assim, com prazo muito curto. É por isso que os 3 filmes tá cheio de CGI, cheio de efeito especial desnecessário. O del Toro é conhecido por trabalhar com efeitos práticos e maquiagem, então rolaria uma coisa original e diferente em tom do que o Jackson fez em Senhor dos Anéis. Mas pelo menos a gente não vê o Peter Jackson falando por aí que ele queria fazer outro filme, que o estúdio pressionou, que não sei o que. Não teve filme ruim de propósito dessa vez. Mas e você? Comenta aí embaixo qual filme que você achou que ia ser bom, que você tinha uma expectativa alta, chegou lá e era horrível, horroroso. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite.